bem, vamos lá, vamos testar então agora mais alguns casos para esses operadores, só com algumas coisas, uns exemplos mais reais aí do dia a dia, né? Então vamos lá. É, validação de ticket. Tal. Então como é que ele vai funcionar? Vai ser assim. O meu usuário, o meu cliente, na verdade, ele tem lá que comprar um ticket para poder assistir um evento. Então que seja, por exemplo, um filme, tá? Vamos pensar no cinema, contexto de cinema. Então eu tenho que saber se ele comprou o ingresso, né? Então vamos validar aqui, ó. Se ele comprou um ingresso, eu atribuo um valor para ele, verdadeiro ou falso, né? Então vamos dizer que ele tenha comprado o ingresso. Eu quero dizer se ele pode assistir o filme ou não, tá? Então ele comprou o ingresso. Show, isso é uma coisa. Só que na hora dele comprar o ingresso, ele também precisa validar esse ticket, tá? Que ele comprou. Senão ele não consegue assistir. Então ele consegue, ó, ele validou o ticket e eu posso ter um valor verdadeiro ou falso. E o que eu vou ver, ó, se ele pode assistir a sessão, né? Pode acessar a sessão dele do filme. Então o que eu vou validar ele precisa ter comprado o ingresso, né? Para não dar nenhum gato lá. Não querer enganar o nosso querido funcionário lá do nosso cinema. E ele precisa ter validado esse ticket. Então, ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Então, se ele comprou o ingresso e ele validou o ticket, então ele pode acessar a minha sessão. Caso contrário, ele não pode acessar ela, tá? Então, vamos validar isso daqui, ó. Validação do ticket. Então, vamos chamar essa aplicação para rodar. Vou comentar teste simples. E vou chamar meu código que faz essa validação ticket. Boa. Então, esse é um exemplo já mais tangível, uma coisa do dia a dia para a gente poder validar aqui e tal. Então, compilei a aplicação, Ctrl Shift B, F5 para rodar o código, e ele vai rodar até bater no nosso breakpoint. Eu marquei aqui com F9. Então, vamos lá, ó. Comprou o ingresso. Ó, repara o valor dele, ó. Tá como falso, tá vendo? Porque ele não executou essa linha ainda, ele tá apenas declarando a variável. Quando ele executar de fato a linha, aí ele recebe o valor verdadeiro, true. Validou o ticket, nesse caso foi falso. Então o nosso resultado vai dar o quê? Para poder ser verdadeiro, a nossa regra do jogo aqui é que ele tem que ter validado o ticket além de comprar. Porque eu tenho ele validando, eu tenho certeza que ele realmente comprou aquele ticket, a pessoa que comprou ele, tá? Então o meu resultado aqui vai dar falso. Puxa, você não pode acessar a sessão porque você não validou o ticket. Agora vamos alterar esse valor aqui, ó, em tempo de execução mesmo, tá vendo? Ele tá rodando ainda. Eu vou alterar aqui, ó, de falso para verdadeiro, true. Aí se eu rodar aqui, ó, levar a setinha de novo, ó, ele pode acessar a sessão. Qual que é o valor do validou o ticket? Ó, é falso, ó, mas que eu tenho alterado. Então aqui ele vai continuar dando falso. Só que se eu levar a setinha aqui da execução até a linha 33, ele vai setar novamente o valor. E agora ele setou o valor de true. Então você consegue, às vezes, fazer a reexecução, carregar a setinha até um trecho novamente. E validando agora, ele vai dizer que true, ele pode acessar a sessão, porque as minhas duas condições foram atendidas. Beleza? Legal. Então isso aqui é um exemplo legal, né? De validação de ticket. Vamos para a segunda validação, ainda dentro desse contexto do ticket. Então vamos dizer que a pessoa também, para ela poder acessar a sessão, poder assistir, ele tem que apresentar um comprovante. Então vamos dizer que essa pessoa ela tem que ter um comprovante impresso. Ela pode marcar um verdadeiro ou falso lá, se a pessoa trouxe ou não um comprovante. Mas além disso também, a pessoa tem a opção de trazer lá o comprovante digital, que é o QR Code, ou ele tem, por exemplo, lá o e-mail no celular, né, que ele está mostrando lá que ele realmente comprou o ingresso. Então ele tem essas duas formas de poder validar o seu ticket lá no nosso cinema. E qual que vai ser a nossa condição aqui? Para eu dizer, vamos reaproveitar essa variável aqui, tá? Ó. Pode acessar sessão. Então não vou criar outra, vou usar a mesma, tá? Então aqui vai ser o nosso primeiro código e aqui ele vai ter a segunda parte.
E qual que vai ser a regra? Eu tenho que ter um comprovante impresso, só que se ele tiver o comprovante digital, também é válido. Então basta que uma das duas condições sejam verdadeiras. Então a gente vai usar o OR agora. Porque se ele tiver ou impresso ou digital, ele pode acessar a minha sessão. Uma outra coisa muito importante que eu não comentei, na verdade eu comentei, mas a gente não viu aqui na prática, é a variável tem esse nome porque ela varia, ela varia, né? O pessoal fala errado. Ela varia o valor. Lembra que eu comentei? Você tem um local na memória que recebe um valor, mas isso pode ser alterado. E a gente vai fazer isso aqui agora, porque eu tenho a minha variável pode acessar sessão, recebendo um valor que vai ser definido a partir desse processamento aqui, dessa validação dessas duas variáveis, só que depois eu quero utilizar a mesma variável para uma outra regra, uma regra que vai verificar o meu comprovante. Então, pode ser que aqui dê falso e aqui dê verdadeiro, então eu estou alterando esse valor, por isso que ele tem esse nome de variável. Ela pode sofrer uma alteração no decorrer do processamento do meu código, tá certo? Legal. Então, vamos validar também a segunda condição. Ó, Ctrl Shift B, compilei, bora lá. Breakpoint, se não tiver marcado aí, ó, usa o F9 para marcar o breakpoint e F5 para você executar a sua aplicação. Tá rodando, então vamos lá. Comprei o ingresso, validou o ticket. Pode acessar a sessão? Show, beleza. Agora vamos aqui, ó. Eu trouxe comprovante impresso? Falso. Só que eu trouxe o digital, true. Então, um dos dois tem que ter sido trazido. Então, nesse caso aqui, ele deveria retornar a sessão true, beleza. Agora vamos dizer que seja o inverso. Eu tenha trazido aqui, ó, o impresso e não trouxe o digital. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Vou trazer a setinha aqui de volta. É só clicar, segurar e arrastar. Quando eu executar com F10, ó, meu impresso agora está true e o meu digital está falso. Vamos ver o resultado. Pode acessar a sessão true, verdadeiro, realmente você pode. Agora vamos alterar aqui, ó, os dois para falso. Vou levar a setinha novamente. Ele vai validar para gente. Ó, falso e falso. Pode acessar a minha sessão? Opa, aí não, né? Aí está de brincadeira comigo, né, cara? Aí você não pode acessar a sessão. Então ele vai retornar falso. Então tá aqui um exemplo utilizando o operador AND e aqui o operador OR. Vamos ver um exemplo aqui, então, agora com o operador de negação, o NOT, só para a gente concluir aqui. Vamos criar um exemplo agora. Então, digamos que eu tenho uma regrinha que ela vai fazer o seguinte. Eu vou dizer se eu vou barrar ou não. É só um exemplo, tá? O acesso. Opa, vou barrar o acesso à sessão. E eu vou barrar se o meu cliente não tiver validado o ticket. Não tiver validado, não tem conversa. Então, ó, o meu validou o ticket, ele vai funcionar assim, ó. Se ele não, negação, se não validou o ticket, então ele vai barrar o acesso. Falta só declarar aqui a variável, né? Então, se a pessoa não validou o ticket, aí eu barro o acesso dele, e aí eu digo, opa, não vai não. Certo? Então, vamos ver aqui. Porque ele, por exemplo, se a pessoa informou, validou o ticket, aí o meu barrar o acesso vai dar falso, então ele não precisa barrar o acesso. Agora, se a pessoa não validou o ticket, ele vai inverter, né? O meu falso vai virar verdadeiro e ele barra o acesso da pessoa, tá? Então vamos testar aqui esse barrar acesso. Vou marcar o breakpoint apenas aqui, ó. Eu já tenho um breakpoint aqui, na verdade, e vou deixar um outro. Eu quero ó, que ele pare o breakpoint aqui, mas depois eu quero debugar apenas essa parte, tá bom? Então vamos lá. Compilou a aplicação, fiz o build e agora F5. Executei minha aplicação. Vamos validar lá. Então ele parou aqui, eu vou dar outro F5. Ele vai parar aqui. E vamos lá. O validou ticket nesse cenário, ele está como verdadeiro. Então se ele validou, ele não deveria barrar o acesso. Então barrar acesso, falso. Beleza, é isso mesmo. Agora vamos dizer que a pessoa não tenha validado o ticket. Eita, vamos ver então? Ó, vou levar o mouse aqui ó, de novo. Setinha, na verdade, né? Passou aqui no F10, ó, o ticket está falso. Vamos lá no F5. E aí, vai barrar o acesso? Opa, vai barrar o acesso. Se não validou o ticket, então vai barrar o acesso.
Então tá um exemplo de como você utiliza ele, tá vendo? A minha regra já tá falando, ó. Se não validou o ticket, aí ele barra o acesso pra gente, tá? Então é uma regra extrema, né? Você não vai fazer isso no seu cinema, né? Para não deixar gerar nenhum desconforto com o seu cliente. Mas é só pra gente ver na prática aqui, para esses casos de ticket, né? Validação de ticket. Ok? Então tá aí essa validação utilizando os operadores lógicos.